Muito bem, turma, vamos para a nossa próxima aula de programação orientada a objetos com o tema sobrescrita de métodos. Vamos entender o que é essa técnica de sobrescrita de métodos. Então, para o nosso exemplo, eu vou criar aqui uma classe pessoas com o método construtor recebendo os seguintes parâmetros: nome e CPF. Vamos fazer aqui o dis.nome, recebendo o nome, e o dis.cpf, recebendo CPF. Muito bem. Vou criar um método, vamos entender o seguinte. Vamos imaginar que a empresa tenha dois tipos de desconto. Para os clientes geral, para todos os clientes, eu vou dar 10% de desconto. E vamos imaginar que para professor vai ter 20% de desconto. Então, eu vou criar um método para aplicar esse desconto, eu vou chamar de desconto. Então, o método desconto vai receber o valor e vai retornar, return, vai retornar 0,10 vezes o valor que vai ser o desconto aplicado. Então, ele recebe um valor, pega 10% do valor e retorna esses 10% do valor. Então, essa classe atende a clientela geral, a todos os clientes. Mas eu preciso criar uma classe, eu vou criar uma classe aqui no nosso exemplo, professor, que vai estender, extends, a pessoas. E essa classe vai ter também seu método construtor, recebendo nome e CPF, e passando para a classe pai o nome e o CPF. Maravilha. O que tem de diferente? O diferente aqui é que essa classe vai receber um método que possui o mesmo nome, recebe o mesmo parâmetro, valor, só que ele retorna, ele tem um comportamento diferente, ele vai retornar 20% de desconto. Porque o professor tem 20% de desconto. Então, eu vou colocar aqui valor vezes 20. Beleza. Então, eu passo a ter a classe filha, que é a classe professor, que herda da classe pai, pessoas, que possui um método desconto, que é o mesmo método da classe pai, com o mesmo nome, recebendo o mesmo parâmetro, né? Os mesmos parâmetros, no caso aqui valor, só que ele retorna, ele tem um comportamento diferente. A pessoa aplica 10% de desconto e o professor aplica 20%. Essa técnica é a técnica que nós chamamos de sobrescrita. Por quê? Porque ela possui o mesmo parâmetro, o mesmo método, desconto, e aqui eu tenho o mesmo método, desconto, recebendo o mesmo parâmetro, valor e valor, mas com comportamentos diferentes, que retorna aqui, no caso, 20% e aqui 10%. Vamos agora fazer os testes para ver se a gente verifica isso na prática. Vamos ver se está funcionando. Então, eu vou criar aqui dois objetos, o aluno, vou botar aqui aluno, que recebe new, pessoas, e aqui vai receber o
João, e recebeu o CPF também. Vou colocar um CPF fictício. Maravilha. E vou criar também a classe, um objeto professor, que vai receber new, vai ser instanciado pela classe filha, que é a classe professor. Vou colocar um nome aqui qualquer, Carlos. E vou trocar o CPF aqui para 444. Só para a gente diferenciar. Muito bem, então eu criei os dois objetos, o aluno e o professor, o aluno instanciando a classe pai, né? E o professor, a classe filha, que extende, que recebe a classe pai, a superclasse. Então vamos lá. Agora, para a gente exemplificar, eu vou imprimir. Aqui vou usar um template string. Vou colocar aqui o desconto do aluno é igual. E aqui eu vou colocar aluno, que é o objeto, ponto, desconto. E vou passar aqui o valor. Vamos passar um valor 100. Legal. E vamos também fazer a mesma coisa, mas para professor. Acessando o objeto professor, ponto desconto, R$100 também passar o mesmo valor. Então, o que a gente espera? Como aqui a gente está imprimindo na linha 25, nós estamos imprimindo, deixa eu pegar minha caneta, a gente está imprimindo, chamando o método desconto da classe, do objeto aluno, que foi instanciado baseado na classe pessoas, ele vai retornar o desconto de 10%. Então, eu passei 100, eu espero aqui um retorno no valor de 10. O segundo objeto, que é o professor, ele foi instanciado baseado na classe filha professor, chama o método desconto, que é esse segundo método aqui, e passando o valor 100, e a gente espera receber um desconto de 20 em cima do valor passado, que é o valor 100. Então, é um exemplo onde nós usamos mesmo método que foi sobrescrito. Vamos testar? Vou salvar. Ah lá, o desconto do aluno foi 10 e o desconto do professor foi 20. Então, o método foi sobrescrito, a gente usou o mesmo nome, passamos o mesmo parâmetro, só que com comportamentos diferentes. Então, esse foi um exemplo. Pratiquem esse exemplo, escrevam esse exemplo, rodem aí na máquina de vocês, reproduzam os exemplos. É sempre bom para a gente exercitar e consolidar os nossos conhecimentos sobre escrita de métodos em programação orientada a objetos. Grande abraço para vocês.